repórter também. Uhum. As coisas, assim, acabaram acontecendo de maneira muito legal para mim também. O projeto ali na Bandeirantes, ele acabou sofrendo algumas dificuldades financeiras que não é fácil enfrentar a potência, né, da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba na época lá também. E comercialmente, assim, o projeto ele teve dificuldades, ele foi perdendo força e alguns profissionais foram saindo. O Marco Antônio Pereira voltou para a Rádio Gaúcha, o Luiz Henrique Benfica logo depois voltou para a Rádio Guaíba também, enfim. E eu de estagiário rapidamente eu virei repórter, porque como os profissionais foram saindo, Abriu vaga. abriu vaga e ali durante já o ano de 1995 eu eh, já estava trabalhando como repórter nos jogos, logo depois já comecei a fazer as primeiras viagens assim de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores da América. Eu lembro que em 1997 eu já tive a oportunidade de fazer a cobertura no Peru de jogos da Libertadores, ainda muito jovem. Então ali, também acho que quis o destino que as coisas acontecessem daquela maneira e eu acabei recebendo oportunidades importantes também para desempenhar coisas que talvez com aquela idade normalmente eu não teria oportunidade. E aí foi, né. E aí tu ia no Beira-Rio e tu ia ali no campo de treinamento do Beira-Rio, tu ia no Sim. campo de treinamento do Grêmio para fazer a cobertura, aquela normal de Uhum. cobrir o treino, eu lembro, a gente ficava ali no alambrado ali, É. xingando a galera ou incentivando. Cenas muito incríveis aconteciam, né, Uhum. Gabardo, na saída ali do vestiário do Beira-Rio, do portão 8, né. Podia pegar o jogador já naquele trajeto da saída do 8 até o suplementar, né, tranquilo, Sim, né. sim, sim. Na chi no carro, né, tu podia pegar, né. Do carro. É, eu lembro assim, Adriano, que era um tempo completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Um bloqueio, uma blindagem que existe em relação a tudo que acontece no futebol. Antigamente, na década de 90, os treinos eram todos abertos para a torcida, que não é mais hoje, né? Os torcedores não podem acompanhar os treinos de Inter e Grêmio aqui, mas no futebol brasileiro, em todos os grandes clubes hoje é assim, né? A Uhum. torcida não acompanha os treinos. E a imprensa também acompanhava todos os trabalhos e aí tinha de tudo, né, tinha entrevista antes do treino, pô, tu estava chegando ali, eu podia: "Pô, me dá uma entrevista com um gravadorzinho aqui", chegava: "Ah, não, dou", já dava uma entrevista antes do treino, 1 minuto antes de começar o treino, depois que terminava o treino, era entrevista a todo momento, né, e tinha oportunidade de conversar com as pessoas. Então eu lembro, assim, que, se tinha uma relação completamente diferente também, de respeito, mas também de uma proximidade maior, com jogadores. Eu vi, por exemplo, assim, muito de perto o surgimento de nomes como o Ronaldinho Gaúcho, de Caramba. encontrar, assim, conversar, eh, a todo momento no pátio, né, do Estádio Olímpico, ali na frente do gramado suplementar, hã, e que hoje é uma coisa impensável, né. Hoje é tudo muito inacessível no futebol, mas era um tempo completamente diferente. Como é que funcionava, assim, por exemplo, Gabardo? 1995, pra gente fechar de Uhum. Band, eu lembro que o Inter tinha o Argel, tinha o Branco, o Goicoechea, É. Murilo, me lembro de ir no treino, Murilo insatisfeito no carro, pegar uma aranha aqui, ó, Olha aí, aranhazinha aqui. que eu ouvi a conversa. O Murilo: "Não, o treinador não gosta de mim", no carro, cara, os torcedores em volta, ele ouvindo É, um som e ele falando isso, algo que hoje não se imagina. né. Como é que esquentavam essas notícias, por exemplo, determinado jogador vai jogar no Internacional, determinado jogador vai jogar no Grêmio. Quanto tempo tu chegava antes? Tinha já o dirigente, tu já constituía fontes nessa época, ou era um lance mais de boca a boca ali no pátio do estádio ou lá dentro da administração? É, assim, normalmente a gente chegava lá, eu e os outros repórteres que fazíamos a cobertura de Inter e do Grêmio também, que era muito parecido, né, em média 2 horas antes do treino começar, e aí ficava por ali, na frente da entrada do vestiário ou no pátio do estádio, e aí se conversava muito com os jogadores, com os dirigentes, as informações surgiam assim, com esse contato. Eu lembro que uma vez, hoje, por exemplo, tá, vamos lá, o Inter ou o Grêmio contratam um jogador, vai ter um anúncio no site oficial do clube ou no perfil nas redes sociais do clube, a apresentação de uma entrevista coletiva, né, tudo bonitinho, cheio de regras, né. Na época, não existia apresentação de jogador, não existia anúncio de contratação de jogador. O jogador chegava e estava lá. "Ó, tá aqui, chegou, tá aí o jogador". Só que antes do jogador chegar, a gente descobria, e era tudo mais ou menos assim. Eu lembro que uma vez o Cacalo, né, que foi vice-presidente de futebol, presidente do Grêmio, nosso colega, na Rádio Gaúcha, né, grande Cacalo que nos deixou já, e ele era vice-presidente de futebol
do Grêmio, bem no começo da minha carreira. Um dia eu tô lá, acompanhando um treino no gramado suplementar, e ele muito legal comigo, assim, para me dar uma força no início da minha carreira, chega no meu ouvido por trás e fala bem baixinho assim: vou te dar uma notícia aqui, ó. Às 10h30 da noite vai chegar no aeroporto Salgado Filho, o fulano de tal, nova contratação do Grêmio, vai lá. E saiu. Aí eu fiquei esperando, me preparei. 10 da noite fui lá para o aeroporto para esperar o voo chegar às 10h30. Tu não noticiou antes? Não, Guardou? Guardei. Aí cheguei, fiquei esperando lá, 10h30 chega o jogador. E, e aí aí na época, né, eu lembro que eu gravei a entrevista num gravador, saí dali, fui pro orelhão, né, um telefone público, que aliás acho que nem existe mais telefone, deve ter um ou outro por aí, telefone público ainda, né? Fiz a ligação a cobrar lá para a rádio, entrei no ar na rádio, tá aqui, chegou um novo jogador do Grêmio, contratado, aí botei aqui, apertei o botão do gravador e tá ali, aí para tudo, chegou o jogador do Grêmio, aí começa outra rádio, escuta, e aí começa, e era assim, né, comigo e com os outros colegas que davam as informações também. Eu chegava um dirigente, ou um empresário, enfim, soprava ali alguma informação, e era assim. Só que, ao contrário de hoje, quando todo mundo fica controlando as coisas no telefone, na época lá, 95, 96, na redação da Rádio Guaíba, na redação da Rádio Gaúcha, da redação da Bandeirantes, ficava o dia inteiro 2 rádios ligados nas concorrentes. Então, na redação de onde eu trabalhava lá, na Rádio Bandeirantes, ficavam 2 rádios o dia inteiro ligados, um na Rádio Gaúcha e o outro na Rádio Guaíba, para saber o que estava saindo de informação na Rádio Gaúcha e na Rádio Guaíba, porque era a única maneira que a gente tinha de saber o que estava acontecendo. Não tem mais a timeline, não tinha timeline, não tinha site. Era assim, né? Ali, eu lembro que tinha o fax na época ainda, mas então tinha a figura do rádio escuta e ficava ali o pessoal o tempo inteiro escutando a concorrência. Então, provavelmente, quando eu entrei no ar lá no aeroporto Salgado Filho com a informação de que chegou uma contratação do Grêmio, os caras lá nas outras rádios, opa, peraí que tá acontecendo.